recebi com muita honra esse convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando para vocês, participando de um simpósio tão importante, né? E esse um pouquinho diferente, a gente sempre fala dos nossos temas aqui diretamente ligados ao mercado de proteção patrimonial, e hoje nós falamos aqui sobre liberdade econômica, novos paradigmas, e já fazendo um elo com o mercado segurador. Eu tive aí o cuidado de preparar um tema que eu acho bem interessante, que é o impacto das inovações disruptivas no mercado, né? As inovações disruptivas e seus efeitos no mercado. O que acontece com o mercado quando ocorrem essas inovações disruptivas, né? Como que o mercado recebe e como que ele reage, como que os agentes já estabelecidos no mercado reagem a essas inovações. Primeiro passo, né, nós temos que falar aqui o que são essas inovações, né, disruptivas. São novos meios de produção que chegam no mercado e rompem com os paradigmas existentes. O melhor exemplo aí recente é o próprio Uber, né? Eu acho que o exemplo mais comum para todos, né? A gente tinha um mercado totalmente estabelecido aí de transporte. Muita gente saiu do transporte público para o particular através do Uber, né? Trouxe um benefício muito grande. É até um dos casos que eu vou abordar aqui. Agora, eu falo de inovações disruptivas e, ao mesmo tempo, falo de socorro mútuo, né? Será que socorro mútuo é uma inovação, uma coisa tão antiga? Quando a gente fala de mutualismo, a gente não tem nenhuma origem jurídica, né? Uma concepção só jurídica. A origem do mutualismo é no reino natural, no reino animal. A gente vê aí, como no caso que está na tela ali, né, da polinização das plantas, né, um tipo de mutualismo. Temos aí outros exemplos, como esse que está na tela também, mais um tipo de mutualismo. Então, a gente não fala propriamente de novidade. Quando a gente fala já do socorro mútuo, a gente pode pegar desde as primeiras civilizações aí humanas, passando pelas grandes navegações, são exemplos aí que já foram abordados por diversas vezes, né, sobre as caravanas mercantes, as próprias guerras, nós podemos colocar o mutualismo também, que é a união dos cidadãos de cada país. E chegando por último aí, no exemplo diretamente ligado ao nosso caso, né, que é o mutualismo para proteção patrimonial, voltado principalmente aí para veículo. Então, embora não seja uma coisa nova falar em mutualismo, falar em socorro mútuo, são conceitos aí existentes desde as primeiras civilizações, ele adveio no mercado atual como mais uma inovação disruptiva. Tá? O que causou esse retorno mútuo ao mercado? É uma coisa que existiu, né, na legislação brasileira, desde decretos reais, desde 1500 e poucos, sempre fez parte da nossa legislação, até o Código Civil anterior. Ainda existem leis atuais que citam, mas o socorro mútuo, em grande escala, como ocorre hoje com a produção veicular, ele tinha saído de cena. Ele ficou em pequenos núcleos, pequenos centros, de uma maneira informal. O que causou esse retorno? Em primeiro lugar, a ausência de segurança pública. Nós vivemos uma crise de segurança pública no país e também em todo o mundo. Segundo ponto, crise econômica, né? Os meios aí de proteção patrimonial hoje são um luxo que poucos podem pagar, né? E mesmo os que podem pagar, não está disponível a todos os brasileiros. Terceiro ponto, negligência do mercado segurador. Por que o socorro mútuo veio para o mercado de proteção patrimonial e principalmente para veículo? Porque o mercado segurador ele é negligente. Terceiro ponto, precariedade do serviço das seguradoras empresariais. Hoje, as seguradoras que tem no mercado prestam um serviço precário para quem eles querem atender. E podemos colocar, por último, aí, total abandono da função social do seguro. O que é isso, gente? O seguro ele não é um luxo, né? Ele é uma obrigação. O Estado tem que prover isso, o mercado tem que prover isso, né? Segurança e direito ao seguro. E as seguradoras no Brasil há muito abandonaram essa função social, né? Pensam unicamente no resultado da operação, com o aval aí das agências que regulam o mercado, principalmente a SUSEP, e hoje nós temos aí o mercado de seguros deficiente. Isso tudo causou aí a entrada do socorro mútuo. Então, inovações disruptivas, né? O que elas causam no mercado? O que é o tema meu aqui? Elas causam resistência do mercado. Obviamente, quando nós temos esses lapsos, essas aberturas no mercado, alguém se apropria disso e alguém se aproveita disso, né? Daí a necessidade social e o pleito social de uma mudança, né? Toda mudança nasce diante de uma necessidade, né? Então, a resistência ela é natural. Todas as inovações que surgiram em todos os momentos causaram aí uma resistência. O caminho natural é o quê?
O caminho natural é a quebra dos paradigmas antigos, o estabelecimento de novos paradigmas. Aqui eu coloquei até o exemplo aí das patinetes, né? É uma coisa impensada há alguns anos, hoje alastraram em todo o país. A gente não tem nem lei para isso, gente. Tem gente morrendo, quebrando a cabeça aí no meio-fio com patinete, e o Estado não sabe como tratar isso, né? Cada estado, cada cidade e o Estado brasileiro em si está pensando como que trata isso, como que regulamenta. Tem leis absurdas aí surgindo, né? Minas Gerais tem se falado em ter que tirar carteira para dirigir patinete, colocar capacete, joelheira, um monte de equipamento, que vai acabar inviabilizando também isso, né? Aí a gente já tem as patinetes aí turbinadas também. A gente já vê vídeo no YouTube de gente andando a quase 80 por hora de patinete. Então, gente, é uma inovação disruptiva, né? É um novo paradigma e o Estado tem que se adaptar. As leis têm que se adaptar a essas novidades. No caso nosso, né, aqui do Socorro Mútuo, quais são os agentes envolvidos? Primeiro, a sociedade, né? Nós temos também o mercado. Na verdade, em todos os casos, não só do Socorro Mútuo, quando surgem essas inovações disruptivas e o mercado, e o Estado e a sociedade têm que se encaixar, quais são os agentes geralmente envolvidos? Sociedade, mercado e os três poderes, executivo, judiciário e legislativo. E o principal agente, na minha opinião, senhores, é o poder legislativo, porque geralmente é ele que dita o que acontece e como acontece, ele que regulamenta isso, né? Entre acertos e erros, eu tenho alguns casos para apresentar aqui, e essa apresentação eu gostaria que servisse como um alerta para todos vocês, tá? Para um fim mais de orientação. Quando as questões chegam aqui, o deputado João Campos pode falar com mais propriedade, quando esses casos todos chegam aqui no Congresso, na Câmara, no Senado, é o mesmo desconhecimento que nós temos das matérias, os parlamentares têm. Então, eles demandam estudo, formação de comissões para estudo, assessorias parlamentares, e nem sempre isso ocorre com tanta qualidade quanto se os interessados fizessem essa comunicação, né? Então, acontecem alguns incidentes, né, com o surgimento das inovações disruptivas, de um lado a pressão do mercado já estabelecido e de outro o interesse social, né? Acaba que o Congresso fica no meio desse fogo cruzado e nem sempre a informação que chega é informação real, né? Então, trago aqui hoje um alerta, eu vou mostrar alguns casos que deram muito certo, outros que deram muito errado, né? Com a atuação tanto dos poderes quanto da sociedade do mercado, né? Vamos passar para os estudos aqui. Primeiro, gente, o caso aqui, Raul vai falar sobre isso na apresentação dele, é o caso das fintechs, das insurtechs, que são o quê? Startups que chegaram há alguns anos no mercado e revolucionaram o mercado tanto financeiro quanto o mercado securitário. Os bancos tradicionais, né, eles entraram em combate contra os novos entrantes. Como eu disse, é uma coisa natural, quem está no mercado estabelecido não quer a nova concorrência, principalmente quando ela traz facilidades aí para a sociedade e economia, né? Vai diretamente contra o interesse do mercado estabelecido. O crescimento desse mercado das fintechs, das insurtechs, ele foi fomentado pelas debilidades aí do mercado tradicional, né? Foi isso que ocasionou a entrada aí e o surgimento dessas novas modalidades. Em 2018, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu 2 modelos, né? SCD e CEP, que é o modelo peer-to-peer, que o Raul vai falar sobre isso também. E interessante, gente, que esse modelo peer-to-peer ele tem todo o cunho de auxílio mútuo. É bem parecido com o nosso modelo de negócio. O Conselho Monetário Nacional permitiu operações de análise de crédito, cobrança, representação de seguros e emissão de moeda eletrônica para essas startups, né? Então, nós temos aí que, em 2019, isso ainda está em andamento, tá, gente? Foi criado um sandbox regulatório para essas operações. Então, nós temos o que aqui, gente, de resumo do caso, desse primeiro caso? O próprio mercado e as agências estão atuando sem conflito, né? Está surgindo uma solução do próprio mercado e das agências que atuam na área, gente. É a sociedade tendo um benefício nesse primeiro caso, tá? A briga ficou nos bastidores e o Estado está agindo de forma coesa, concisa e trazendo uma solução. Esse, gente, é o céu de brigadeiro para qualquer atividade, para qualquer novidade, inovação disruptiva.
Segundo caso, né, já é um caso um pouco mais, começou mais atrás, está em discussão ainda, que é o caso do fomento mercantil, né? Isso surgiu, gente, em 1982, aqueceu a economia aí, gerando receita, adiantamento de receita, né, para pequenas e médias empresas, né? A escassez de crédito no mercado, que era um papel dos bancos, causou esse crescimento acelerado. Então, mais uma vez, a gente vê inovações disruptivas trazendo solução e surgindo diante de uma necessidade do mercado. É aí que a cabeça da pessoa inteligente funciona e surgem essas inovações. Os bancos, mais uma vez, né, financiaram um grande lobby contra a atividade, né, e nós tivemos esse circular 703 de 82 do Banco Central que proibiu, né, alegando que atividade privativa de bancos, né, gente? Qualquer semelhança com a nossa atividade, mera coincidência, né, porque eles falam a mesma coisa, que é uma atividade financeira. O Tribunal Federal de Recursos, né, hoje extinto, ele entendeu que não cabe ao Estado intervir em 2 mandados de segurança, acredito que de Porto Alegre, foram impetrados em Porto Alegre. Então, o Poder Judiciário interviu, né, contra aí, a intervenção do Banco Central na atividade do fomento mercantil. Então, o Banco Central foi afastado da atividade e, gente, ela funciona há 37 anos sem regulamentação, né? O próprio mercado se regula. Movimenta nada menos que 100 bilhões por ano na economia. Esse número, gente, é de 2015, eu não tenho o número atual, com certeza ele é bem maior. Então, nós temos aí um grande benefício para a sociedade. Nós tivemos aí o Banco Central agindo contra o interesse social, possivelmente por conta do lobby dos bancos, né, que é um lobby muito forte, né, e hoje nós temos o PL 13 de 2007 tramitando aqui na Câmara para regulamentar a atividade, tá? E uma regulamentação muito positiva, pelo que eu li. Então, resumo desse segundo caso: o Banco Central foi usado para reprimir a atividade. Isso aqui é a minha visão, tá, pessoal? É a minha opinião. O Poder Judiciário impediu, Poder Legislativo está agindo para regulamentar, tem um projeto desde 2007 aqui, tem 12 anos que ele está correndo, e, mais uma vez, nesse caso, a sociedade foi beneficiada, nesse caso aí, com a intercessão do Judiciário contra o Estado, tá? Terceiro caso, caso bem recente aqui, tá? Aplicativos de transportes. Início no Brasil por volta de 2014, repressão violenta por parte dos taxistas, né? Vocês vão lembrar bem aí, todo mundo viveu isso. Um lobby muito grande dos sindicatos, eram taxados de piratas, né? Qualquer semelhança aí também, mera coincidência com o nosso mercado. O crescimento foi fomentado por quê, gente? Precariedade do serviço prestado, né? Eu opto por táxi. Eu não gosto de Uber, tá? Eu acho o serviço ruim. Era muito bom no início, é ruim hoje. Mas, gente, o Uber me fez um favor, porque melhorou tanto o serviço de táxi. Eu falo em Belo Horizonte, tá? Lá não tem problema nenhum. Então, até para quem não é usuário, teve benefício, né? Então, esse crescimento foi fomentado por isso, e a própria entrada dos aplicativos de transporte melhorou o serviço do concorrente, que é o táxi. Diversas leis municipais proibiram atividade pelo país afora. Então, foi, gente, aqui um literal samba do crioulo doido. Lei para todo lado, cada uma falando uma coisa, como a competência não é federal, é uma lei para cada região, né? E, agora, em 5 de 2019, o STF vetou as proibições todas, entendeu aí que são contra o princípio da livre concorrência. Olha que interessante, gente, como que também tem tudo a ver com o nosso mercado e com os nossos interesses. Então, gente, mais uma vez aí, o Poder Judiciário intercedeu a favor da sociedade. Só o Uber atendia, no início de 2019, 22 milhões de brasileiros. Então, olha quanta gente foi beneficiada por essa inovação disruptiva. Resumo desse caso, senhores: o Poder Legislativo foi usado para reprimir a atividade, tá? Poder Judiciário impediu. E agora aguarda o Poder Legislativo. Dizem que tem projetos em elaboração, né, para regulamentar, não diretamente o transporte público, que não é competência federal. Na verdade, são projetos regionais também, para regulamentar, colocar regras aí na atividade. Então, terceiro caso estudado, sociedade beneficiada também, tá? Quarto caso, um caso um pouquinho mais antigo, alguns aqui vão lembrar bem, né, Ramalho? O caso dos consórcios, nós já discutimos isso por diversas vezes aí nos corredores. Modelo criado no Brasil, gente, nós exportamos esse modelo para o mundo inteiro, na década de 60, perdão.
É um modelo fomentado, né, o crescimento fomentado pela escassez de crédito e os altos juros aí cobrados pelos bancos. Os bancos tentaram reprimir a atividade também, mais uma vez aí o mercado estabelecido tentando combater aí os novos entrantes com a inovação disruptiva. Um ponto interessante, né, gente, consórcio também possui base no auxílio mútuo, são pessoas se unindo aí, né, para gerar crédito umas para as outras aí. É um modelo bem interessante que tem tudo a ver também com o nosso mercado. Agora, em 71, nós tivemos a Lei 5768 de 71, que condicionou a atividade de autorização do Banco Central. É um ponto aí considerado negativo, né, que tirou a liberdade das pessoas e condicionou aí a autorização do Banco Central, até em função de muitas fraudes que teve em muitos consórcios. Isso aí é um ponto controverso, muitas pessoas veem como positivo, eu vejo como negativo, coloquei como negativo aqui. Agora, a atividade foi regulamentada em 2008 pela Lei 11.795. Hoje, né, gente, atua livremente a atividade e atende a mais de 7 milhões de brasileiros. Mais uma vez, nós temos aí uma grande massa de brasileiros beneficiados pela inovação disruptiva. Resumo desse caso: o Poder Legislativo, mais uma vez, foi usado para reprimir a atividade, né? Poder Legislativo regulamentou de forma adequada anos depois. Então, aqui nós tivemos uma atuação exclusiva do Poder Legislativo, primeiro reprimindo e depois regulamentando a atividade. E, estudo final do quarto caso, sociedade beneficiada também. Tá? Gente, olha que interessante, em todos esses casos que eu apresentei até agora, houve repressão do mercado estabelecido, foram usadas ferramentas diversas para quê? Proibir a atividade, e no final o que aconteceu? A atividade foi regulamentada ou permanece no mercado sem a regulamentação. Ou seja, eu posso concluir aqui dos 4 casos analisados até agora que a repressão e a tentativa de proibição, ela não é uma boa ferramenta, concordam? Porque em todos os casos aqui o tiro saiu pela culatra. Aí nós chegamos aqui no 5º caso, né? Cooperativas de crédito. Uma particularidade assim é que, igual no socorro mútuo, um negócio milenar. Sempre houve esse tipo de negócio aí desde as primeiras civilizações, né? A primeira aqui no Brasil foi em 1902, né? A primeira que foi fundada no Brasil, então é um negócio bem antigo. Mais uma vez, possui toda a base no auxílio mútuo, são pessoas se cooperando. Foram severamente combatidas pelos bancos. Vocês veem que os bancos estão em todas, né? Tudo que entra para inovar e melhorar o mercado financeiro, os bancos se posicionam contrariamente. Por quê, gente? É muito interessante para o banco manter tudo na época da roda quadrada. Em 64 e em 66, foi estabelecido o controle pelo Conselho Monetário Nacional. Olha que interessante, gente. Um decreto-lei de 1966, mais uma semelhança aí com o nosso mercado, né, que nós tivemos uma grande trava com o decreto-lei 7366, e que mostra que talvez fosse uma política de Estado a essa época, né, reprimir esse tipo de iniciativa, lembrando que era a época da ditadura militar. A partir daí, todos os depósitos passaram a ser centralizados nos bancos de balcão, né? Eu não sei quem mexeu com cooperativa aqui, e meu pai foi correntista do Bancob quando era garoto, ainda muitos anos atrás. As operações DOC, TED, tudo era feito em banco de balcão, não era feito nas próprias cooperativas. Agora, elas foram regulamentadas pela Lei 5764 de 71, né? Na década de 80, houve uma grande expansão do mercado cooperativo, principalmente pela Sicredi do Rio Grande do Sul e a mineira Cicobi, né? E a Lei Complementar 130 de 2009 liberou as cooperativas permitindo terem contas de liquidação. Então, a partir de 2009, foi permitido que elas fizessem todas as operações aí e não dependessem mais dos bancos de balcão. Hoje, gente, nós temos mais de 13 milhões, né, de cooperados no país. Mais uma inovação disruptiva, né, que encontrou resistência, né, tentaram vetar, mas o caso final foi esse: poder legislativo usado para reprimir no início lá atrás e o próprio poder legislativo selando o sucesso da atividade anos depois. 4º caso, sociedade beneficiada. Então, mais um caso, gente, aí, 5º caso, tá? Nós entramos no último agora. Mais um caso que houve uma tentativa de repressão, proibição, e o tiro saiu pela culatra, né? Agora, olha que interessante, senhores. O 6º caso, planos de autogestão de saúde. Aqui eu notei uma mudança de estratégia por parte do mercado estabelecido. Tá? O movimento surgiu na década de 70 no ABC Paulista. Em 97, gente, atendia 17 milhões de brasileiros, uma grande parte da nossa sociedade aí,
né? E a maior parte de idosos excluídos dos planos de saúde, dos seguros de saúde. Tá? Foram reconhecidas como legais pela Lei 9656 de 98, então um ponto interessante, positivo aí por parte do Congresso. Foram regulamentadas pela Lei 13.127 de 2015. Olha que eu coloquei em vermelho a regulamentação. Esse, gente, é o ponto interessante que eu queria trazer para cá. As regras impostas pelo Estado equipararam os planos de autogestão às seguradoras. Então, pegaram um ente de terceiro setor, que funciona rateando a despesa, e colocaram várias obrigações, entre elas reserva técnica, etc. Deu para lembrar de alguma coisa? Notaram alguma semelhança? Né? O que aconteceu, gente? Em 2016, a época dessa lei, e ela não estava em vigência ainda, nós tínhamos 161 entidades registradas na ANS, só 13 tinham queixas. Tá? Então, a gente tinha mais de 70% do mercado funcionando com brilhantismo. Isso, gente, falando de 17 milhões de pessoas atendidas. Tá? Somente a Unidos atendia mais de 5 milhões de brasileiros, somente uma dos planos de autogestão. Hoje, estão todas sucateadas. Tá? Hoje, se você vê na ANS, as mais queixosas, né, as que possuem maior índice de queixa, mais até do que as seguradoras de saúde, são os planos de autogestão. Então, nós temos um caso aqui, gente, bem interessante. O Poder Legislativo reconheceu legalidade lá atrás, ponto positivo. O Poder Legislativo regulamentou, mas com a forma inadequada. Né? E hoje nós temos a sociedade prejudicada. A regulamentação inviabilizou a atividade. Então, olha que interessante, gente. Nos primeiros 5 casos, né, o que aconteceu? Tentaram proibir e o tiro saiu pela culatra. Nesse caso aqui, o que eles fizeram? Regulamentaram. E esse ponto que eu quero chamar a atenção. Nós não temos aqui no Congresso, senhores, pessoas expert em planos de autogestão, de saúde. Então, são as influências que chegam e muitas vezes induzem o Congresso a erro, né? Ou induzem a erro ou influenciam de alguma forma. E essa atenção que eu quero chamar de todos aqui. Né? Nós temos um tema tão importante hoje, um seminário tão importante, e acho que o engajamento de cada um que pode mudar essa história. Né? O Poder Legislativo, senhores, ele é o principal agente, eu acho que deu para notar isso aqui, né? Para o bem ou para o mal. Então, cabe aos interessados, né, trazer informação para evitar esse tipo de acidente. O que vai acontecer no 7º caso, socorro mútuo? Eu tenho ali uma interrogação, eu não sei o que vai acontecer. Nós temos um projeto de lei, né, está sendo discutido aqui, muito bem acompanhado pelo deputado João Campos, mas ele precisa de apoio. Será que esse projeto é positivo? Será que ele é negativo? Será que ele merece ajustes? Quais ajustes ele merece? Senhores, cabe a cada um de vocês. Né? O Congresso está aqui para trabalhar para a gente, para trabalhar a nosso favor. Né? Os interessados em reprimir a atividade estão trabalhando, estão trazendo informação, estão trazendo números, dados. Né? Será que estão corretos? Será que estão equivocados? Mas estão influenciando. Cabe a quem gerar uma influência positiva. Cabe a cada um de vocês. Tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E muito obrigado.